Bom dia! Iremos fazer a apresentação do artigo de Epidemiologia e Recursos Fisioterapêuticos nos recém-nascidos com displasia broncopulmonar. Quem irá apresentar é a Kailane e o Vitor. A displasia broncopulmonar foi descrita pela primeira vez em 1967 por Norton, que foi descrita como uma doença crônica que acometia recém-nascidos prematuros com síndrome do desconforto respiratório ou doença de membrana hialina que haviam necessitado por períodos prolongados de ventilação mecânica ou altas concentrações de oxigênio. A displasia broncopulmonar descrita anteriormente, ela vem sofrendo uma injúria pulmonar mais leve, com prematuros que apresentam desconforto respiratório mais brando, que necessitam de uma ventilação mecânica mais cuidadosa e concentrações menores de oxigênio. Esse é o novo tipo denominado como nova displasia broncopulmonar. Ela é caracterizada pela interrupção da paraquemia pulmonar, de vias aéreas e de vasos sanguíneos. A displasia broncopulmonar no Brasil permanece sendo apontada como uma das mais importantes causas de morbilidade e mortalidade da prematuridade. Segundo dados obtidos em 2001 pela Rede Brasileira de Pesquisa de Neonatais, para RNs com peso ao nascimento inferior a 1.500 gramas, a incidência varia entre 3,3% a 30%, com média de 18,4%. Quando se refere apenas àqueles com peso entre 500 e 700 gramas, a incidência aumenta e é estimada em torno de 70% a 85%. E a displasia broncopulmonar, mesmo quando existem possibilidades de diminuir seu aparecimento com a redução de nível de oxigênio ofertado, técnicas menos invasivas, melhora do estado nutricional, ela ainda continua sendo uma principal complicação para RNs. A justificativa apresentada pelo artigo é da importância do fisioterapeuta na equipe multidisciplinar, que trabalha na assistência dos recém-nascidos com displasia broncopulmonar, que esses recém-nascidos eles necessitam de uma assistência ventilatória que requer conhecimentos e cuidados específicos que o fisioterapeuta, no caso, ele é apto a exercer esse papel na ventilação mecânica. O objetivo geral do trabalho foi revisar os trabalhos sobre displasia broncopulmonar e as características da população atingida. Os objetivos específicos foram evidenciar os principais estudos sobre displasia broncopulmonar, demonstrar que o fisioterapeuta é indispensável na equipe multidisciplinar, evidenciando técnicas que melhoram o estado pulmonar dos recém-nascidos, apresentar quais as características dos grupos de risco que apresentam a displasia broncopulmonar e esclarecer as principais causas da displasia broncopulmonar. Os materiais e métodos utilizados para a produção do artigo foram utilizados uma revisão bibliográfica desenvolvida nos meses de janeiro a novembro de 2016. Foram analisados 37 trabalhos científicos. Desses 37, 26 se encaixaram no objetivo do trabalho. E o critério utilizado para a exclusão dos artigos foi eles não se encaixarem no objetivo e data de publicação. A pesquisa bibliográfica ela envolve toda a bibliografia tornada pública sobre o tema de estudo, os quais podemos abranger pesquisa mamográfica, tese, pesquisas, livros, boletins, jornais e publicações avulsas. Os dados que foram obtidos através de bases eletrônicas foram PubMed, Lilacs, Medline, Cielo. E para a pesquisa foram utilizadas as seguintes palavras. As palavras-chave foram displasia broncopulmonar, epidemiologia e fisioterapia. Os resultados obtidos pelas pesquisas para a produção do artigo foram selecionados 8 autores para serem abordados nas tabelas as seguintes. Os autores da tabela 1 demonstraram patologias dos recém-nascidos que podem causar a displasia broncopulmonar. Já na tabela 2, são mostradas técnicas realizadas pelos fisioterapeutas na UTI neonatal. E também mostram os resultados que alteram o estado dos recém-nascidos durante o seu tratamento na UTI neonatal.
Também foi observado que na maioria dos objetivos utilizados pelos autores foi conhecer e avaliar os fatores de risco para o RN com essa patologia. Também foi evidenciado que os fatores responsáveis pela displasia broncopulmonar estão relacionados tanto aos fatores maternos quanto aos fatores neonatais. E também a permanência de maior tempo dos fisioterapeutas na UTI neonatal, que assim melhora o estágio cardiopulmonar dos recém-nascidos. Na tabela 1, por exemplo, o autor Gonzaga ele analisou 121 recém-nascidos que foram divididos em 3 grupos que receberam a ventilação mecânica, que no primeiro grupo os RNs ficaram recebendo um oxigênio de 1 a 7 dias e a chance de desenvolver a displasia broncopulmonar foi de 15,5%. No segundo grupo, que passou de 8 a 14 dias recebendo oxigênio, a chance é de 60%. E os RNs que passaram de 15 dias ou mais recebendo O2, a chance de desenvolver foi de 82,2%. Então foi tirado como resultado que recém-nascidos que passam mais tempo recebendo um O2 na ventilação mecânica, eles são sujeitos a desenvolver a displasia broncopulmonar. Além do Gonzaga que foi citado, também temos o Rombo, Dapal, Rouzang e o Hu. Já na tabela 2, foi analisado técnicas realizadas por fisioterapeutas em RN. O autor Nicolau ele analisou 42 RNs com aspiração endotraqueal e fisioterapêutica respiratória. Os resultados obtidos por ele foi que a fisioterapia não influencia de forma significativa na função cardiopulmonar, sugerindo que, quando bem indicados e realizados de maneira correta, não compromete a estabilidade clínica dos prematuros. Além de Nicolau, também podemos citar Vasconcelos, Taher e Silva. Silva, o Victor vai falar um pouco. Ainda na tabela 2, a autora Silva ela analisou 80 RNs pré-termo com aspiração de vias aéreas. E nos resultados ela obteve que a frequência cardíaca obteve uma queda após a técnica fisioterapêutica em todos os períodos observados. E a frequência respiratória apresentou uma diminuição estaticamente significativa. Isso depois de ser realizada a aspiração. Bom, a displasia broncopulmonar é uma patologia pulmonar crônica que é desencadeada por uma debilidade pulmonar e vascular que está associada a diversos fatores perinatais. Falando já sobre os autores, Gonzaga, ele observa que quanto maior o tempo de ventilação mecânica, a probabilidade da displasia aparecer quando ultrapassa dos 15 dias. E o ventilador mecânico ele pode induzir a diversas lesões, como o alongamento das unidades do pulmão. Já Rombo, ele percebeu que o aparecimento de um shunt intracardíaco esquerdo e direita, ele desencadeia o edema pulmonar e que causa efeitos deletérios ao pulmão e prejudica as trocas gasosas, aumentando as chances do uso de respiração assistida pela ventilação mecânica dos recém-nascidos. E com isso, pode desenvolver a displasia broncopulmonar. Já o Dapal, nesse estudo, foi observado que os recém-nascidos de mães com coriominite histológica e que desenvolveram leucocitose após o nascimento tinham chances aumentadas de desenvolver a displasia. Rouzang, ele já observou que essa incidência dos recém-nascidos com 1 kg e 250 gramas foi significativamente maior do que os recém-nascidos de 1.250 gramas. E o autor considerou que a displasia broncopulmonar tem a necessidade de O2 por pelo menos nos primeiros 28 dias de idade pós-natal. Já o Hu, ele observou que quanto mais o prematuro ele é extremo e que está associado com oxigenoterapia, ocorre mais complicações.
Já Nicolau, ele avaliou, como a fisioterapia respiratória ela influencia na função cardiopulmonar dos recém-nascidos, tendo como resultado que a fisioterapia e a aspiração não apresentam influências prejudiciais aos recém-nascidos pré-termo. Já Vasconcelos, no estudo dele, foi observado que o aumento da carga horária de fisioterapia em UTI neonatal houve uma diminuição em todas as frações expiradas de oxigênio, o que minimiza os efeitos deletérios do oxigênio. Já Taheri, ele observou que a técnica de aspiração fechada é a melhor técnica indicada para evitar as complicações respiratórias. Já Silva, ela observou que as técnicas feitas corretamente, ela evita as complicações, bem como diminui o tempo de ventilação mecânica. Mas a aplicação de técnicas inadequadas podem aumentar ainda mais a vulnerabilidade dos recém-nascidos pré-termo. Concluímos esse trabalho, gente, que a displasia broncopulmonar encontrada, ela está associada principalmente com recém-nascidos que receberam ventilação mecânica, que são baixo peso ao nascer, que tenham uma prematuridade, e que foi observado também que a fisioterapia respiratória ela melhora o estado dos recém-nascidos. E o fisioterapeuta ele vai traçar a melhor estratégia para o tratamento do recém-nascido. Aqui está a referência do artigo que utilizamos. Muito obrigada.